E quem está de regresso ao 16 Válvulas 2 anos depois é mesmo o comendador Filipe Albuquerque, em direto de Coimbra, aproveitando a sua presença aqui em Portugal para nos deixar aqui algumas impressões. Era importante fazermos este ponto de situação, precisamente desta evolução fantástica na carreira do Filipe, a quem eu desde já saúdo, agradeço mais uma vez também a simpatia, e aquilo que temos hoje preparado será apenas e só umas perguntas simples, umas perguntas de ponto de situação, para mantermos o contacto, que é tradição também nós aqui no 16 Válvulas, recebemos o Filipe. Por isso, antes de mais, Filipe, espero que esteja bem, está-me a ouvir bem, fisicamente. Estou ótimo, e eu antes de mais queria começar também esta entrevista com um pedido de desculpa, Ora, porque foi demasiado tempo sem falarmos, que gostamos sempre também das nossas conversas, mas realmente isto da vida agora com tantas corridas e depois também a família, quando estou em casa, as miúdas gostam muito, claro, de desfrutar ao máximo, e eu delas também, e daí a escassez de tempo, mas pronto, aqui estamos nós, arranjámos tempo. Isto, por enquanto, que são duas meninas. Quando vier o rapaz que vai ser o primeiro dos meninos, imagino que há de ser o herdeiro das corridas. Muito bem. Filipe, então, sem mais demoras, para já dar-lhe uma explicação porque é que insisti mais nos últimos tempos para voltarmos a conversar, além de todos os outros motivos, é apenas e só porque o Filipe foi escolhido, neste caso, pelos ouvintes e os leitores do 16 Válvulas, como o campeão dos campeões em 2020. Vários oponentes de valor estavam a acompanhar, uma luta renhadíssima até à entrada dos últimos 2-3 dias, com uma liderança de um piloto de Vila Real, que não vale a pena entrarmos nos detalhes, mas ele estava a liderar com algum avanço. Rafael Lobato tinha a situação controlada, como se diz no futebol, mas eis que de repente de facto os fãs e aqueles que reconhecem o talento do Filipe Albuquerque deram a volta e em cima da meta limpou precisamente o primeiro lugar, mas com muito mérito, claro, para os adversários que também estiveram à altura. Por isso, antes de mais, e era esse o prémio que eu tinha para quem fosse o escolhido, neste caso dos campeões, pelos nossos leitores, teria direito a uma entrevista e, por isso, para já, essa é a primeira explicação e os parabéns. Ok, muito obrigado. Obrigado aos leitores também por terem votado e parabéns também ao Rafael Lobato pelo campeonato que fez, campeão mais uma vez nacional, e está de parabéns também. Muito bem, ele vai ficar muito contente por receber esses parabéns. Então vamos falar para já. E hoje eu optei por uma tática diferente. O Filipe, que já nos conhece há muito tempo, e habitualmente nós falamos, sempre com uma sequência, falamos primeiro de um enquadramento no passado, presente e terminamos com o futuro. Aqui vamos mais ou menos fazer a mesma coisa. Vamos começar ao contrário, vamos começar do presente até ao passado. E isto obriga-me a uma primeira questão, que é: o que é que ainda não foi dito da vitória, neste caso, em Daytona, na prova das 24 horas? Porque toda a gente já falou com o Filipe, já houve comentários, já houve as próprias opiniões, mas com certeza que ainda ficou ali alguma coisa que o Filipe gostava que se falasse e que ainda não foi abordado. Sinceramente, acho que as entrevistas têm sido muito boas e acho que estamos a viver um bom momento do desporto automóvel, e isso tem-se revelado também na partilha das notícias, nas entrevistas e com os especializados estão quem me faz as entrevistas. Portanto, temos falado, abrangido tudo, e portanto acho que há muito pouco por dizer. Acho que tenho tido muitas vezes a pergunta de qual é a diferença entre o Cadillac e o Acura, se bem que ultimamente não tenho nada, por uma razão ou outra, nunca aconteceu, mas sim, as diferenças são muito, muito grandes, de um para o outro, embora sejam dois carros de DPI, são muito diferentes. O Acura é um carro que é mais aerodinâmico devido ao chassi Oreca que tem, é um carro rígido, com dificuldades de meter a tração no chão, pois também que é um motor a turbo, que dificulta bastante a maneira como a potência é colocada nas rodas, ao passo que o motor da Cadillac é um motor muito forte, 5.8 atmosférico, que tem uma linha de potência muito linear, que realmente é muito bom e fácil de conduzir, e se calhar foi um bocado essas as dificuldades, isto tudo junto, ser tudo tão diferente, que tive algumas dificuldades numa fase inicial do Acura, mas ao mesmo tempo a vantagem que o conhecimento que eu venho tido a ter do LMP2 Oreca da United ajudou-me imenso, a maneira como curva, mas adaptar-me ao turbo do Acura foi um pouco diferente, e pronto, se calhar sim, foi um dos pontos, se calhar, que falámos, mas não tanto.
Filipe, e dessa parte eu só toco aqui num tema para eu perceber aqui um comentário. No caso concreto, porque as últimas voltas foram, de facto, de roer as unhas. Quem ainda tinha unhas ficou com elas praticamente já cortadas nas últimas voltas. Mas eu pergunto, ainda havia alguma reserva? O Filipe ainda tinha alguma reserva para poder resistir aos ataques? Porque os ataques do Van Zenden, penso que seja assim, pelo menos que eu tentei perceber. Exatamente. Os ataques foram demasiado fortes e se não fosse a questão do furo, a pergunta que eu faço ao Filipe é: ainda havia ali uma reserva estudada pela equipa para estratégia para resistir aos ataques? Porque eles estavam mesmo muito fortes. Aquilo ali foi... Não, naquele momento já não tínhamos reserva nenhuma, porque eles realmente estavam tão rápidos e é claro que quem tem o andamento mais rápido é quem dita como é que a corrida se vai desenvolver. Nós estávamos completamente no limite. Decidimos só colocar 2 pneus para ter mais vantagem à frente e portanto eu estava por mim só, ou seja, o resultado que eu iria trazer deixámos eles a certo ponto estavam a dizer a distância para o Renger, que estava atrás de mim, 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, e eu a certo ponto disse, não me digam mais. Já não preciso que me digam mais, que eu já o estou a ver nos espelhos. Vai ser o que vai ser, portanto, venha ele. E assim foi, eu já sabia mais ou menos os pontos possíveis onde não me poderia passar, mas havia um ponto que era muito crucial para mim e muito delicado, que eu não conseguia controlar isso, e acho que é isso também o que torna bonito as corridas de resistência, que é o trânsito. Ou seja, eu apanhei muitas vezes, e é claro que é fácil de dizer do meu lado, mas, por exemplo, a maneira, a altura com que ele quase me passou, começou no bus stop, em que eu apanhei um carro lento e ele conseguiu sair bastante colado a mim. Nós tínhamos a vantagem da velocidade de ponta, ele tinha a vantagem de conseguir travar tarde e fazer a curva mais rápido. E, portanto, essa parte que eu não controlo, essa imprevisibilidade das coisas de resistência que torna isto tudo tão bonito, não estava completamente em controle. Portanto, a partir do momento em que eu me defini pela primeira vez, quase com... Ele já sabia, que eu tive depois uma conversa com ele também, aliás, até foi no Instagram? No Instagram. Eu vi. Ele já sabia que iria ser uma guerra muito dura e portanto, e assim foi. Quase que nos tocámos, não tocámos, ainda houve respeito, mas naquela parte ainda era cedo para metermos tudo a deitar a perder e portanto foi engraçado. E agora, sem dúvida alguma, e essa foi a única vez que ele me tentou passar e logo após isso cheguei a ter quase cerca de 2 segundos de avanço, ou seja, estava constante, até porque ele, como tinha posto nos novos, e era uma coisa que eu vinha a pensar quando estava no carro, ele vem muito rápido, ele vem a forçar muito, os pneus deles têm que estar a sofrer alguma degradação, ele tem que sofrer performance dos pneus. E portanto, perguntava-me sempre quando é que isso lhe vai acontecer. E o que é certo é que os últimos 10 minutos, dos últimos 25, portanto, sim, ele apanhou-me, ele fez um ataque, mas depois estabilizou. Ele não estava a atacar, mas podia acontecer a qualquer momento quando apanhasse um trânsito mau, principalmente no bus stop, e ele pudesse passar. E era esse sempre o medo que eu ia, volta a volta, e sempre a tentar prever onde é que eu iria apanhar o trânsito. E assim foi complicado para mim, mas depois, que é claro, quando ele teve o furo, facilitou bastante, porque eu já sabia que ele também, se aquilo fosse até à última volta, ele iria tentar sempre qualquer coisa e iríamos bater e a coisa ia ficar feia. Ok, pronto, mas a situação ficou resolvida e muito bem. Neste caso, Filipe, deixamos já a corrida, vamos falar de fora, falar dos aspectos fora da corrida, aqueles que não são visíveis para nós que vimos a transmissão televisiva. Eu ia, neste caso, só fazer 2 questões. Uma delas, já vou falar a seguir, que foi visível hoje, numa ação que o Filipe teve e que já saiu a fotografia, já vamos falar sobre isso. Mas antes perguntava-lhe em relação ao seu ex-colega de equipa, parceiro de comunicação. Falar em português é sempre diferente do que ter colegas de equipa. É claro que um brasileiro também faz-se a festa, eu acredito, mas eu aqui pergunto pelo João Barbosa. No caso concreto, é de quem estamos a falar. Houve a ocasião de falar com ele, encontraram-se lá, com certeza ele, nesta altura, numa outra categoria, tiveram a ocasião de trocar algumas impressões. O que é que achou também da corrida dele neste GLMP3? Bem, eu em sua verdade, e não tem nada a ver,
nas minhas corridas de 24 horas, e como o João estava na mesma, eu mal vejo onde é que vai o meu carro. Eu conduzo, saio do carro, eu não faço a mínima ideia onde é que nós andamos, e Claro. vou dormir, descanso, de vez em quando vou vendo um bocadinho quando tenho tempo, mas depois, como não estou a par das estratégias e dos pitstops, fico um pouco perdido. Portanto, não sei como é que foi a corrida deles. Sei que andavam em segundo lugar e que estavam a cerca de algumas voltas do primeiro. E apenas só nos cruzámos, e curioso, que foi no pódio, na fase final. E é quase uma loucura, nós só nos temos cruzado nessa altura, mas porquê? Mas com o Covid, nós só podemos estar juntos da nossa equipa. A bolha. É a tal bolha. Sim, eles falavam na bolha dentro do paddock, mas há muito menos socialização entre pilotos. Nos Estados Unidos há uma tenda que é para o catering de muitas equipas, que é chamada Marion, são toda a gente almoça, janta, toma um pequeno almoço, toma snacks de manhã, à noite, a qualquer hora, está sempre aberto. E isso é um bom ponto de encontro para nos cruzarmos com todos os pilotos e às vezes até almoçarmos e jantarmos juntos com equipas diferentes. Mas isso já não existe neste momento e, portanto, o nosso isolamento é muito grande e é sempre com as mesmas pessoas, com a nossa equipa. Portanto, tive pouco tempo com o João, mas até foi ele que me viu e veio-me dar os parabéns e falámos ali um bocadinho. A bandeira portuguesa esteve em alta. Muito bem, mais uma vez. Outro aspecto, e era agora sim à altura, foi visível hoje uma fotografia que o Filipe lançou como agradecimento a uma das pessoas que utilizavam um capacete que está aí atrás. Estou a ver bem, esse capacete está aí atrás. Tá, isto aqui. Do Pedro. Sim, estão em mais capacetes, mas vi pelo menos o do Pedro. Do Pedro eu vi. Tá. E trocámos de capacete e ainda estou para anunciar isso, para publicar. Ele já publicou, sacana. E sim, troquei com ele, que é o mestre, digamos, que ele me tem ensinado tanto e estou sempre a aprender com ele. Mas hoje foi com o irmão, isto é, o Nuno foi visível hoje, recebeu um relógio. A primeira pergunta, num tom de brincadeira, é: o Filipe já tem tantos relógios que era mais um e achou que deveria dar no caso concreto, ou era mais do que isso, simboliza mais do que isso? Não, simboliza mais do que isso. Para mim, é claro que um relógio tem grande expressão, é um grande troféu, é espetacular, mas eu acho que acima disso tudo é a equipa que está por trás, ou seja, eu não ganho sozinho nas corridas, tenho uma equipa, a equipa técnica primeiro que toma conta do carro e depois tenho a equipa que me ajudou desde a preocupar-se com outras coisas que não diretamente com um pormenor. Não é? Desde que eu fui para correr pela primeira vez para a Itália, e essa ligação toda começou como aconselhamento, brincadeira e paixão e de querer ajudar como eles são, o Nuno e o Pedro Coceiro, e portanto foi um pequeno agradecimento porque acho que continua, é um grande troféu, mas ao mesmo tempo continua a ser uma coisa pequena por aquilo que eles me fizeram por mim, que sempre me deram a mão e tiveram lá para me ajudar nos momentos mais difíceis da minha vida e portanto é um pequeno agradecimento e claro que fico todo contente que ele o tenha, e ainda por cima sei que o Nuno gosta muito de relógios. É verdade. E pronto, e portanto já tínhamos apalavrado anteriormente, já era para ser sido antes, mas lá está, nenhum dos relógios é meu. Quis dar também os outros relógios às minhas filhas para um dia, quando elas quiserem, quando elas crescerem, forem maiores de idade, vão ter, e portanto claro que tive que dar este também a pessoas que são muito importantes para mim. E eu vou obrigar o Nuno, quando estiver connosco, nos mostrar o relógio. Ele vai, com certeza, todo orgulhoso, vai mostrar. Há alguém mais, e aqui pergunto porque sei que, naturalmente, o Filipe vai falar disso, mas havia mais alguém quem quis dedicar esta vitória, certo? As vitórias são sempre dedicadas a quem sempre nos ajudou a lá chegar e, portanto, é claramente que... Eu aqui já falo mais a nível de coração, Filipe, sinceramente. E já lá vamos, mas essa parte lá está, estão sempre presentes, ou seja, a minha mulher que tem estado em casa e a aguentar as pontas, principalmente agora numa fase de quarentena, com as miúdas em casa, também ela sim que é uma grande campeã, porque ao mesmo tempo também tem que trabalhar e tomar conta das miúdas, e enquanto eu estou a fazer aquilo que eu gosto e andar nas corridas, e pronto, é assim, as coisas são assim, mas portanto claro que tem um grande valor e portanto tenho um grande carinho, que
que ela consiga lidar com conta de tudo isso que é, portanto, não são umas 24 horas, são 24 horas sobre 24 horas, são muitos dias seguidos quando eu estou fora. E depois, claramente, a minha família sempre me ajudou. Adorava, claramente, que o meu pai também tivesse visto esta corrida, mas já não está cá. Ele viu. Mas ele viu e cada um encara a maneira de estar na vida ou de encarar com as pessoas que perderam à sua maneira, acho que é um sentimento pessoal e, portanto, não deixa de ser a sua curiosidade que desde que eu perdi o meu pai, as vitórias têm sido inacreditáveis, não, coincidência ou não. Há ali uma força extra, não? Haverá ali uma motivação extra? Eu acho que a motivação houve muito numa fase, nas primeiras corridas, de querer muito dedicar, mas lá está, como estávamos a falar há pouco, nas corridas, que há um grande fator que nós não controlamos, ainda mais nas corridas de resistências, porque, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1. Corrida de Fórmula 1 são eles a fazer voltas atrás de voltas boas contra os rivais que estão atrás. Quem quer que seja que apareça à frente vão ter que levar bandeiras azuis e ter que o deixar passar e nada interfere com a sua corrida. Na resistência não é assim, porque apanhamos pilotos que são irresponsáveis, não respeitam a corrida dos outros, estão voltas atrás e ainda assim nos bloqueiam, porque são gentleman drivers, pessoas que não percebem, não estão ali para se divertir, não estão a ver a importância das voltas finais e, portanto, é imprevisível. E é imprevisível nas corridas. Portanto, sempre me dediquei da mesma maneira, mas depois há aquela parte que eu não controlo. Portanto, sim, numa fase inicial queria muito dedicar ao meu pai uma pole position e a vitória e principalmente também depois quando ganhei Le Mans, foi passado 1 ou 2 meses, é claro que teve um grande significado para mim, mas o que é certo é que as vitórias continuam a acontecer e se calhar é ele que está lá em cima a puxar alguns cordelinhos para que não aconteça tanto azar como tinha quando ele estava vivo. Coisas de pormenor e que aconteciam, como nós sabemos, e não vale a pena falar mais disso, porque já sabemos que já está tudo ultrapassado. Agora, perguntava ao Filipe, o que é que mudou ser comendador? Portanto, ser chamada pelo próprio Presidente da República Portuguesa, ser, no caso, receber a comenda, no caso do Filipe, mudou alguma coisa? Não, acho que apenas não mudou nada. Em mim, nada. Portanto, voltei para casa com a minha família, muito felizes, nós muito felizes. Foi muito engraçado a primeira vez que vimos na televisão o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na televisão a falar e a reação das minhas filhas a verem o Presidente na televisão porque, olha, pai, olha... Sou eu. É o presidente? Não, elas a falarem como se tivessem falado de um amigo, porque de uma pessoa conhecida. E para mim, para a Joana, também foi muito estranho, porque, quer dizer, lá está, uma pessoa quando conhece alguém e depois vê na televisão, temos aquela afinidade. Acaba por ser engraçado e a reação das miúdas foi muito engraçado nesse ponto. Mas depois nada mudou, apenas acho que aumenta mais ainda a responsabilidade como cidadão que eu tenho de cada vez mais ser um exemplo para os mais novos, esportista, mas agora como sendo condecorado, a responsabilidade ainda é maior, porque eu recebi uma medalha pelo presidente do meu país, que tanto gosto, como um cidadão exemplar, com responsabilidade de honrar essa ordem de mérito. E, portanto, sim, um pouco mais de responsabilidade nos meus atos, e ter sido condecorado, como é claro. Mas as coisas continuam exatamente as mesmas, continuo a vir para casa e ter que levantar a mesa, ter que fazer a quarentena e pronto. E não pode andar com o colar, senão fica mais lento alguns segundos. Sim, na brincadeira, claro. Um bocado em baixo, posso meter o colar de pijama só para sentir um bocado. E dar umas voltas, muito bem. E tentar mandar aqui em casa, mas não acontece nada. Em casa quem manda são as senhoras, já vi. Muito bem.
Deixamos 2021, vamos para 2020 de uma forma rápida. A pergunta que eu lhe faço, e porque eu ouvia também ontem a entrevista que deu, e numa conversa simpática que teve ontem no YouTube, falava-se da questão logo no início da temporada de 2020, ter pensado que era mais do mesmo. Portanto, os problemas aconteceram na primeira prova, tal como vinha de 2019, e portanto ficou com aquela ideia que 2020 iria ser mais do mesmo. Mas depois no final temos campeonatos conquistados, o European Le Mans Series e o WEC. Pergunta que eu faço desde já ao Filipe. A United evoluiu? Foi o Filipe que evoluiu? Foram os seus colegas que evoluíram? O que é que mudou desde a primeira prova, onde foi tudo igual, com os problemas que havia da véspera, até ser campeão no final da temporada? E é isso que é engraçado, que é nada mudou. Nada mudou. Eu lembro de ter falado disso ao Richard Dean, que a primeira prova, a primeira vez que nós tivemos o Oreca, foi muito promissor. E portanto estamos a ter que falar agora um bocadinho de 2019, portanto foi o início do WEC, o início do Campeonato do Mundo começa em 2019 e portanto nada mudou, porque o nosso primeiro teste foi logo primeiro, segundo, primeiro, sempre na frente, os treinos livres primeiro no ILMS, primeiro no WEC, sem conhecermos o carro. Foi incrível para todos nós, estávamos todos muito motivados, muito contentes e surpreendidos por termos tão rápidos numa fase inicial. E depois, ambas as corridas, tanto no ILMS como no WEC, tivemos eletrónicos e fizemos 0 pontos. E, portanto, eu lembro do Richard estar super preocupado com essa situação de bom, somos rápidos, mas agora nem sequer conseguimos acabar uma corrida. Quer dizer, o investimento foi muito grande, tivemos que desfazer-nos daqueles carros todos de ligia que eles tinham e comprar quase 2 e 3 carros, 4 carros para o projeto todo. Portanto, foi um investimento muito, muito grande. E ele estava preocupado porque ele precisava de respostas, ele precisava de resultados. E lembro-me de ter falado muito a sério com ele, como engenheiro, com o meu colega de equipa, com o Phil Hansen e com o pai dele, que é, mantenham a calma, as coisas vão acontecer, o que é importante é não entrarmos em parafuso, em num espiral de temos que fazer mais, temos que. Não, isto foi uma sucessão de acontecimentos de azares, porque foram azares. Por exemplo, a parte eletrónica de um cabo que cortou na parte da gasolina, ou seja, foi um cabo que estava a fazer fricção, foi mal montado, mas que já tinha sido entregue pela Oreca, portanto é a cabelagem do carro, e essa cabelagem nem sequer é montada pela equipa, e portanto já vinha assim o carro, e era um carro novo inteiro para o WEC, e ter acontecido na primeira volta da corrida, ou seja, fizemos 2 dias de testes, fizemos 3 sessões de treinos livres, fizemos uma qualificação, e depois acontecer na primeira volta da corrida, ou seja, bastava termos dado mais uma volta em qualquer uma destas situações, que o carro já iria parar nos cronometrados e já conseguiríamos reparar o carro para a corrida. Para a corrida e perceber o que é que se passava. Exatamente, e portanto não teríamos feito 0 pontos logo na primeira corrida. E portanto isso aí fez com que nós tivéssemos, é normal uma pessoa que tem de pensar de o que é que está a passar, porque é que nós não estamos a ganhar, porque é que nós temos tantos problemas, será que nós estamos prontos para este novo desafio que é um carro novo, a culpa é nossa, e eu, não é nossa, vamos continuar exatamente a fazer o mesmo e as coisas vão acontecer, porque é fácil entrarmos num espiral de pressão sobre nós próprios e começarmos a fazer as coisas mal, porque estamos a fazer as coisas bem, e isso é muito importante, porque a partir daí começarmos normalmente com humildade. Sabiam o vosso valor, sabiam aquilo que tinham e as coisas iriam aparecer. Exatamente. E, portanto, foi muito importante mantermos a calma naquela altura que parecíamos estar a começar a perder a confiança em nós, na equipa, porque não poderíamos ter mais nenhuma falha técnicas. E o que é certo é que aconteceu e às vezes não era nossa culpa. Portanto, é engraçado dizer nessa parte porque começou em 2019 e, portanto, não mudámos nada, continuámos a ser fiéis a nós próprios, ao trabalho que nós fazíamos e deixar as coisas acontecerem. E foi exatamente isso que aconteceu. As coisas simplesmente começaram a acontecer. E testaram mais, depois de perceberem que poderiam haver gremlins, por assim dizer?
Não apenas começámos, mas foi tentar perceber a razão de cada problema e o que é que pode acontecer. Ou seja, começámos a entrar Prevenir. e a equipa fez um trabalho fantástico, que foi desmontar os carros todos à peça, começar a criar rotinas de montagem dos carros, de cabelagem. Cabelagem demora um dia para montar um carro, portanto, a quantidade de horas de trabalho da United foi inacreditável. Portanto, eles estiveram bem e nunca mais aconteceu problemas, que muitas vezes nem eram problemas direcionados connosco, era da Oreca e, portanto, era igual para todos que acontecia no LMP2 e, portanto, foi assim. Por exemplo, o António é desclassificado em Fuji no Japão porque o carro não entrava em ponto morto. E não era culpa da equipa, nem de montagem, mas sim problema da Oreca de não ter uma parte mecânica que fizesse isso, que foi reparado após isso. E, portanto, o António também foi alvo de pequenos erros que não foi da equipa nem dele. A nível da construção. E Le Mans tornou-se diferente, neste caso, nesta edição para este ano, com aquela luta que foi bonita também com o António. Foram 24 horas, uma prova de resistência completamente diferente em relação a tudo o resto. Haviam provas menores a nível do WEC, mas Le Mans este ano foi diferente para o Filipe. Foi porque foi muito motivante antes de ir para lá, porque saberia que iria ter finalmente um carro ao nível, igual ao dos outros, não pior, porque os últimos 4 anos aí para Le Mans foi um suplício, foi um pesadelo saber que o carro nunca iria estar à altura e ter que deixar passar pilotos que considero que eram inferiores a mim, primeiro porque era a primeira vez que lá estavam e passavam por mim como se nada fosse, porque o meu carro era muito inferior. Portanto foi difícil. E portanto, quando nós estávamos aí com a Oreca, com uma grande equipa, com o Paul di Restam, com o meu colega de equipa que anda muito bem, com o Phil Hansen, que já tem 3 e 4 Le Mans no cinto, de experiência, é claro que era tudo muito promissor, mas faltava vermos exatamente. E o que é certo é que andámos sempre na frente, pole position, arrancámos de primeiro e a primeira volta de saída, eu só não passo um LMP1 porque não queria passá-lo, por causa, já sabia que ele depois iria me tentar passar na reta grande. Portanto, o carro era muito superior àquilo que eu estava habituado nos últimos 4 anos e, portanto, senti muito à vontade. E o que é certo é que o primeiro turno acelerei um bocado e forcei para ver qual era o verdadeiro andamento e fui-me embora de toda a gente e tínhamos um andamento fantástico. É claro que depois deixou-me muito nervoso durante a corrida toda em si, porque eu saberia que estávamos à mercê de problemas elétricos, problemas, erros de pilotos, erros dos outros pilotos de adversários que podiam mandar a corrida toda por água abaixo e mais uma vez não ganhar. E eu sabia que aquela era uma oportunidade de ouro. E portanto deixou-me nervoso nessa parte de não controlar aquilo que eu não controlo, de estar completamente nessas mãos disto, porque sabia que tinha o carro, tinha os pilotos, tínhamos tudo a correr bem. Mas pronto, correu bem para o nosso lado, foi giro estar na luta com o António, mas pronto, foi bom porque foi para nós, foi para mim. Em relação a ser campeão no European Le Mans Series, imagino que se fosse em Portugal era diferente, embora sem público como aconteceu, mas o campeonato foi mais fácil este ano também. A partir de determinada altura vocês foram campeões antes mesmo da última prova. Eu acho que não foi mais fácil, eu acho que o campeonato era muito competitivo, a G-Drive e os nossos colegas de equipa, claramente nós estávamos noutro nível comparado com o resto da grelha inteira e ainda assim eram 20 carros. Estávamos num nível muito superior, mas acho que foi outra vez a junção de situações, a conjugação de situações que aconteceram. A G-Drive ter batido em Spa, depois do Michael Jensen ter passado e a maneira como ele estava a guiar tão no limite, mesmo depois de começar a chover, ele fez um erro, claramente, se calhar devido à pressão que ele estava a sentir quando eu ia atrás dele, e ainda estou tudo a perder, portanto fez 0 pontos. E eu sempre disse muito isso ao Phil, que ele fez uma corrida brilhante, que
poucas pessoas viram isso, que foi em Paul Ricard, quando a equipa decide metê-lo com pneus slicks quando ainda estava muito molhado. Ele faz cerca de 2 horas e meia, não, perdão, 2 horas, 2 horas e meia, assim é que é, com pneus slicks em pista úmida, e ele não fez um único erro, não bateu, não teve muitos momentos que podia ter feito pior, mas não fez. E ali foi muito crucial, porque manteve-nos na volta do líder com alguma sorte, mas foi por mérito dele. Portanto, isso foi muito incutido nele do meu lado, que é, temos sempre que acabar todas as corridas, sempre que acabar todas as corridas, vamos andar sempre uns furos abaixo do nosso limite, porque é mais importante acabarmos todas as corridas do que excedemos, e assim foi. Nós fizemos um campeonato perfeito, com alguma sorte, é verdade, mas os outros também nos ajudaram com alguns erros, e portanto assim foi. Muito bem. Vamos para a pergunta final aqui em relação ao aspecto competitivo, para depois falarmos da pessoa e, neste caso, o ser humano, Filipe Albuquerque. Segundo aquilo que eu penso ter percebido bem, vai ser amanhã, quinta-feira, que vai ser anunciada a composição da equipa para o WEC, da United. Eu percebi mal, Filipe? Eu sinceramente não sei, eu tenho andado em quarentena com as miúdas. Eu sei mas percebi isso, no seu pormenor. Pronto, então daquilo que eu pergunto diretamente, Filipe, o comprometimento com a United está assegurado na continuidade para este ano de 2021? Sim, claramente, sim. Eu não sei quais são os planos da United, eles estão sempre a anunciar pilotos, eles fazem tantas coisas que eu até me perco um bocado. Eles agora estão na Asian Le Mans Series, portanto eles estiveram hoje também a falar disso. Mas no seu caso particular, percebi que era amanhã, quinta-feira, que iriam anunciar a composição. O WEC, porque o European Le Mans Series eles já anunciaram, foi aquilo que eu percebi. Sim, mas eu acho que já estava anunciado, se não me engano. O WEC já está anunciado. Sim, o WEC já está anunciado, que eu vou correr com o Phil Hansen e com o Fábio Schirer para este ano, mas portanto olha, se não anunciaram ainda, fica aqui um exclusivo para vocês. Já percebi. Portanto, isso, dentro disso está lá o WEC. E só o WEC, não é, Filipe? Este ano de 2021, só o WEC, não vai haver European, de renovação do título? Não vou fazer o European Le Mans Series, até porque o calendário ficaria muito, muito ocupado. Okay. Existe coincidências também. Fazer o IMSA é um campeonato, e o projeto do da Cura com a Wayne Taylor é muito exigente, com alguns testes, e portanto não iria ser possível fazer 3 campeonatos no mesmo ano. Felizmente o WEC vem a Portugal este ano para 2021, portanto vai ser a única hipótese de vermos o Filipe a competir. Sim, mas vai ser bom, porque eu não era suposto estar a correr em Portugal este ano, em 2021, mas com esta alteração e com o problema do Covid e ter que cancelar a corrida em Sebring, foi uma coisa muito boa para nós em Portugal, que ainda há pouco estava a ler, não sei se já foi confirmado ou não, a Fórmula 1 que volta a Em princípio vai ser anunciado amanhã oficialmente. Pronto, estava a ver uma notícia e, portanto, isso é espetacular e portanto, temos que aproveitar estas oportunidades que estão a ser dadas por males que vêm por bem, não é? Que é a pandemia, e, portanto, vai ser espetacular estar a correr em Portimão. Claro, mas já que não iríamos ver o European Le Mans Series, felizmente vem o WEC para nós podermos ver. Exatamente. Filipe, vamos falar agora já de 2 perguntas finais do ser humano. Pergunto-lhe para já ao Filipe como é que se sente nesta altura, se está no topo das suas capacidades físicas ou nota aqui algum tipo de quebra ou alguma coisa à parte física, porque já são alguns anos de competição, felizmente ao mais alto nível. Ao vencer estes campeonatos, como é que se sente fisicamente? Pronto para mais conquistas? Eu sinto-me, sim, claramente pronto para mais. Eu sinto que, por acaso já me perguntaram também, que se eu me sinto melhor agora, se só estou no topo. Sim, claramente estou no topo. Conheço muito bem os meus adversários, sinto-me no mesmo nível que eles. Eu não me gosto de considerar o melhor do mundo, ou o melhor daqui, ou o melhor daquela, não. Eu apenas avalio os meus rivais e meço-me comparado com eles, ou seja, não como sendo, sem saber quem são os meus adversários e auto-intitular-me, auto-sentir-me o melhor do mundo, nada disso. Eu apenas meço a concorrência, conheço-os de longa data e, portanto, sei qual é o valor deles e portanto, consigo me equiparar e saber qual é o meu nível. Portanto, eu sinto, mas é que neste último ano,
Agora vai fazer exatamente um ano em que os resultados têm sido muito, muito bons. Tem sido, mas é o conjugar da situação que, por exemplo, que eu tenho tido, que não tinha acontecido anteriormente, ou seja, quando eu andava no DTM as coisas não estavam a correr tão bem e eu sabia porquê, na Audi também. Depois quando fui para Le Mans, acho que tivemos algum azar no meu carro, mas ainda assim o meu carro, o carro dos rookies, nos 2 anos estava a ser o carro mais competitivo dos 3 Audis em pista em Le Mans, e não estou a dizer isto agora porque ganhei Daytona ou ganhei Le Mans, mas é uma questão de ir vermos ao historial em 2014 e 2015. 2015 éramos o Audi mais próximo do Porsche à nossa frente, que acabou por ganhar e estávamos a meter muita pressão em cima dele, mas tivemos um problema elétrico. Portanto, estive sempre ali perto de conseguir grandes resultados, mas o que é certo é que, como tínhamos falado ainda há pouco, bateu sempre na trave e não aconteceram as coisas. Algum azar, não conseguia compreender o porquê. Vamos dizer, eu não gosto de dizer azar, porque acho que o azar tem falta de preparação de algum lado, mas o que é certo é que eu já tentei dar a volta a isso tudo e pensar o porquê, mas não, eu não consigo, eu volto outra vez atrás, e se eu tivesse que voltar lá atrás não haveria nada que eu pudesse ter feito diferente, porque a centralina do Audi partir, ou melhor, um cabo, fio, mau contacto de um cabo partir, não está nas mãos de ninguém, não foi erro de ninguém. Desde também o Simon Dolan, por exemplo, ter feito um erro no Estoril, quando estávamos perto para ganhar o Campeonato da Europa, o Earl do Premier Series, depois mais tarde uma penalização também pela equipa. Portanto, foram uma sucessão de acontecimentos que não nos levaram à vitória, que não me levou à vitória, ou, por exemplo, depois quando ter assinado pela United, que foi a equipa que eu tenho adorado estar a competir com ela, mas apostou no cavalo errado, que foi a Ligier, que estava muito longe dos performances de todos os outros, e ainda assim fomos de longe o melhor Ligier, sempre tivemos em pista, salvo erro em 4 anos. Eu acho que houve uma corrida ou 2 no máximo que nós não fomos o melhor Ligier, o meu carro, porque tínhamos os nossos colegas de equipa, e portanto isso é de louvar, mas lá está, como eu estou de quinto para cima, ninguém repara nisso, mas o que é certo é que senti-me que fiz grandes corridas com um carro muito inferior, e agora, como as coisas, eu não tenho um carro superior dos outros, eu tenho o mesmo carro, e ganho, parece que agora estou no pico da forma, mas não, eu sinto-me já no pico da minha forma, já quase, entre aspas, 2014 não, porque não tinha tanta experiência, mas 2015, 2016 já me sentia muito em forma, e portanto já lá vão 6 anos. Havia aquele mito, e esta é a última parte da nossa conversa, sempre aquele mito que é mais um tom de brincadeira, que quando se começam a ter filhos, começa-se a ficar mais lento. No caso do Filipe, já estamos a falar de 2 meninas, estamos a falar da esposa. Eu pergunto se no seu caso, e aqui falar assim num bocadinho mais da realidade, se o tornou na sua condução, Filipe, mais cerebral. Isto é, ter outro tipo de preocupação, não arriscar da mesma maneira como se faz quando se é solteiro, quando se tem o sangue da guerra, enfim, ou não. Ou há aqui algum fundo de verdade no meio disso tudo? E no Filipe? Não. Eu acho que a maneira com que eu encaro as corridas e sim, com que vou para cada corrida é o mesmo tipo, quando estou para andar, quando meto o capacete, eu sinto volta outra vez a sentir 7 anos de idade quando comecei a andar de kart, e é tudo como antes, e é por causa disso que eu gosto tanto das corridas, que a paixão é exatamente a mesma, a maneira com que eu guio, a maneira com que eu penso, continua sempre exatamente a mesma. Portanto, essas rotinas são ótimas, eu gosto muito disso. Ter o seio familiar, o que me ajudou, acho que foi exatamente a desligar um bocadinho, porque como eu gosto muito das corridas, eu venho para casa e estou sempre a pensar nas corridas. E vou no avião e vou em qualquer lado e estou a pensar como é que eu posso ser melhor. Mas sem dúvida alguma que ter as miúdas em casa e ter agora, por exemplo, as aulas em casa também ajuda-me a desligar um bocadinho e, portanto, quando saio do meu seio familiar e vou para as corridas, parece que me concentro ainda mais nas corridas porque sinto falta desse pensamento. Faz um reset, será isso, Filipe? Exatamente, se calhar é um reset e, portanto, daí mais também o carregar baterias, não é? E portanto, faz todo o sentido. Portanto, sinto-me exatamente o mesmo, não mudou em nada. Se calhar com o tempo, com a idade, já sou mais refinado quando é que eu tenho que acelerar,
ou seja, digo muito, o engenheiro é muito importante conhecer-me, porque quando eu digo, agora este meu novo engenheiro está-me a conhecer, eu digo-lhe, tu vais saber quando é que eu estou a andar quando eu te disser, não é quando tu pensas que achas que é. Portanto, É ao contrário, já é ao contrário. exatamente, portanto, eu vou-te dizer como é que as coisas acontecem e, portanto, isto tem que acontecer de uma maneira que eu já tenho muita experiência nisto. Portanto, sim, portanto, poupar a máquina, saber quando é que tenho que acelerar mesmo a sério, quando é que tenho que meter os meus concorrentes na linha e, portanto, teve, por exemplo, ano passado, e agora são umas histórias engraçadas, iríamos ter aqui horas e horas a falar disto, das histórias com o Alex Brundle o ano passado na United, com o Alex Brundle e com o carro 32, que eles estavam sempre desejosos e era se calhar quase, era o que eles mais queriam, era baterem competição na interna. qualificação, e que não era nada fácil para mim bater-me com eles, porque eu nos treinos livres eles acabavam sempre por beber tudo aquilo que eu estava a fazer. Portanto, eu tinha que ser muito criativo a maneira com que eu fazia as coisas. Portanto, chegava a hora da verdade e eles levavam sempre meio segundo, 2, 3 décimos. E então, eles ficaram bastante chateados durante o ano todo. Eles fizeram a última pole position e ficaram muito contentes. E foi uma grande pole position, mas não fui eu que estava lá. E, portanto, eu dei-lhes parabéns, mas ainda lhe disse: fizeste a pole position, mas mais nada conta porque eu não estava lá. Mas, portanto, o jogo mental e psicológico para mim conta muito e claramente que entra na cabeça deles. Então esse episódio, conte-me lá, já agora, Filipe, isto é abrir o apetite e não contar. São vários, ou seja, foi mesmo durante o ano todo. Por exemplo, começou em Paul Ricard, em que o Alex Brundle estava mesmo muito rápido e andava mais rápido. Andávamos no mesmo nível, ou seja, mais um décimo, menos um décimo, andávamos ali os dois muito próximos. E ele estava-se a sentir cada vez mais confiante que é este ano que eu lhe vou aqui em Paul Ricard, ele vai ganhar. Atenção, eu também pensava que isto vai ser apertado. Mas depois é que fomos para a qualificação e isto vai ser duro. E principalmente em Sínia, em Paul Ricard, tem aquela reta grande e depois a curva à direita, e eu já sabia que ele iria fazer a fundo, que ele arrisca bastante. E eu não estive a fazer a fundo até agora vou fazer. Eu lembro-me disso, sim. Portanto, vou buscar aquele décimo que não tenho nada a mostrar, vou metê-lo agora. E no último setor, ele ganhava-me sempre cerca de 3 décimos até a altura. E chegou à corrida, aos cronometrados, eu dei-lhe meio segundo. E eu fiz a pole position e ele ficou em terceiro. E ele vem: parabéns, Felipe, boa volta. Andaste a gozar comigo o fim de semana inteiro. No último setor eu dava 3 décimos e agora deste-me tu 3 décimos. Onde é que tu foste buscar os 6 décimos que tu tinhas? E ele: pá, não te posso dizer. E portanto entrei-lhe na cabeça e, portanto, foi a partir daí, foi o ano todo um massacre total, que eu adorei esse ano com ele, porque ao mesmo tempo eu respeito-o muito, porque ele é muito rápido. Mas, e atenção, vamos num treino livre e ele vai andar se calhar mais rápido que eu. Mas eu estou a fazer a evolução do carro e eu não estou a fazer voltas. Ele está sempre a fazer voltas, tentar sempre ser o mais piloto mais rápido. E, portanto, quando é importante, quando é conta. mostrar. Aí estou lá e ele, pronto, ele é sempre surpreendido, ou foi surpreendido. Portanto, isto ainda vai ser outra vez engraçado, porque ele vai estar outra vez a ser o WEC e eu também. Muito bem. Filipe, pendurar o capacete antes disso vai ser o quê? Curiosidade, porque já lá andou, vai ser fazer Fórmula E? Ou onde é que estão os planos do Filipe quando se põe a pensar do que é que quer fazer antes de? Antes de, não percebi. Pendurar o capacete e as luvas. A reforma, aproveitar a vida com as suas princesas e se calhar não. mais algum príncipe. Não estou longe de estar a pensar na reforma. Nem sei o que é que isso, nem sei o que é isso. Eu digo isto por causa da ligação que o Filipe tem, não é? É piloto também, que tem uma ligação à ADS, não é? Tanto mais que... Sim, mas muito, muito por alto. Fiz um teste com eles de zero para os ajudar no desenvolvimento, mas nada mais. Portanto, pouca relação tenho com eles e não passa todo estar, principalmente neste momento, com os LMDs a gás a ir para a Fórmula E, e muito menos com a Techeetah, porque tem 2 bons pilotos e nunca iriam estar a contratar um piloto sem experiência, como eu. E mesmo eu não estou interessado, portanto não faz sentido. Mas é uma competição interessante, achou, com as regras criadas especificamente para eles?
Achei interessante conhecer, e a razão pela qual eu aceitei foi conhecer o que é um Fórmula E, conhecer, principalmente com uma equipa vencedora, ganhadora, depois também estar ligado ao mesmo projeto do António e tentar ajudá-lo de alguma maneira a ganhar o campeonato. E por acaso foi engraçado porque foi no ano que ele ganhou o campeonato. Eu não tive nada a ver com isso, mas estava lá e trabalhei na parte do desenvolvimento de qualificação, que eles depois começaram a fazer muito mais pole positions. O António fez a pole position esse fim de semana, mas continuou depois a fazer o resto das pole positions, foi bom. E portanto estive ali um bocado ligado a essa parte e ajudei-os um bocadinho a evoluir o carro, mas simplesmente curiosidade e tornar-me um piloto mais rico em termos da parte elétrica, porque eu já conhecia a parte elétrica da altura do Audi R18 e fiquei a conhecer um bocadinho mais. Apenas isso. Muito bem. Filipe, não maço mais. Da nossa parte, agradeço realmente a simpatia, como sempre, e a disponibilidade para trazer sempre algo mais às nossas conversas. Desejo, então, que seja mais uma temporada de sucesso. Tenho a certeza que vai ser. Isso agora é uma rotina onde se encontrou e que tenho a certeza vai ser mais uma página de sucesso escrita em 2021. Por isso, da minha parte, Filipe, mais uma vez, parabéns. Extraordinário trabalho pela extraordinária vitória em Daytona e vamos estar atentos ao resto da temporada. Um grande abraço e vamos nos encontrar por aí mais uma vez. Com certeza que ficam entregues os parabéns também dos nossos, como eu digo no início, dos nossos leitores e dos nossos ouvintes. É o campeão dos campeões e está provado nesta conversa. Um grande abraço, Filipe. Muito obrigado, Gonçalo, e continuo o bom trabalho, está bem? Obrigado. Obrigado também pela simpatia. Uma boa noite e obrigado. Obrigado.